Eu acho que o Estado, ele gasta muito mais quando acontece isso que aconteceu na sua turma. Quando 50 entra e 3 formam. Porque o dinheiro que ele investiu nos primeiros semestres, com 50 pessoas na sala, essas pessoas não formarem, é muito mais caro pro Estado do que ele pagar uma bolsa e garantir que os 50 formam. Mas eu vou te falar, olha aqui, os 50 no primeiro, ainda acho que foi até válido. Mas é inevitável isso aí. Conhecimento. O curso é difícil. O que eu acho que fica caro demais. Mas por que o curso é difícil? É só ter 3 no final e ele tá bancando todas as salas ativas, os professores do 3 mesmo jeito alunos, pra dar aula pra 3. Isso é caríssimo. Você entendeu? Porque o professor tá lá como se tivesse 50 ou 3. Mas aí eu vou te falar, cara. E é só 3 tendo conhecimento. Aí a gente vai ter um problema que a gente tá tendo no ensino fundamental e no ensino médio. Que tá passando todo mundo ali. Isso é horrível. Entendeu? Tipo assim, mas eu acho que o curso é difícil por vários fatores. Primeiro, a formação básica, que realmente não é o que deveria. Hoje, o ensino médio, o ensino fundamental da escola pública deveriam ser muito melhores do que são. Segundo, porque hoje tem muitos professores ainda na universidade que não estão se adaptando, pensando no século XXI, novas tecnologias. Fica a dica, professores, sair daquele caderninho amarelado de páginas e de planejamento de conteúdo de 20, 30 anos atrás. Então tem que atualizar a sala de aula, você tem que atualizar seus planos de aula. Terceiro, porque muita gente não tem condição de dedicar mais tempo ao estudo, porque tem que trabalhar muito para dar conta de se manter e manter na faculdade. Eu acho que se tivesse uma galera ali que tivesse uma oportunidade de se dedicar um pouquinho mais, não ter que trabalhar tanto para conseguir estar na faculdade, sairia melhor. Eu conheço muita gente que largou a faculdade porque tinha que trabalhar, porque não estava conseguindo conciliar trabalho, estudo, casa, é muita coisa, é muita coisa. Eu não sei, é outra coisa que eu tenho que refletir também, porque alguns cursos eu entendo que vai entrar muitos e poucos vão sair. É difícil. Curso de exatas um curso de matemática, se você dizem que o curso de física é um dos mais difíceis que matemática também é muito difícil. Mas se você entra 40 pessoas numa turma e sai 40 formados, eu tenho medo de sair profissional. Isso já é um problema também, né? Tem muito profissional que sai de lá e não sabe das coisas depois. A taxa não precisa ser 100% não, é verdade. Mas ela poderia ser 90%, vai. Pô, vou te falar uma média boa de escola. Se você tirar uns 7, 7,5 ali, já é uma boa média. Sabe, você na escola, uma média de 7, 7,5, então você entrou assim ali, passa 70. Entrar 50 e sair 3 é quantos por cento? Você é da exata, eu sou da humanas. Me ajuda 1,5. 1,5. É porque... 1,5 só. Não, dá mais, né? Não, se entrou 50 saiu 3, você tem 7,5%. 7,5% mais ou menos. Mas sei lá, acho que os professores têm até orgulho disso daí. Que é isso? Deveria ter vergonha. Não sei. Eu, como professor, quando o menino reprovava, eu tinha vergonha. Você tinha vergonha? Porque não é um problema só do estudante também, não. Muitas vezes é o professor que também não está se atualizando, entendendo, buscando novos recursos didáticos, pedagógicos. Esse negócio de gente que se orgulha de reprovar muito é um negócio ultrapassado. A pessoa deveria rever isso daí. Mas você não fica chateada, não? Tipo, igual você pegar ensino básico, médio, fundamental, a quantidade de investimento que a gente tem em educação hoje no Brasil... E não tô falando de governo agora, governo passado, tô falando de 40 anos aí com os piores resultados do mundo aí em educação. E eu acho que a gente é o primeiro lugar, o país que mais investe em educação com pior resultado. Eu acho que o fracasso escolar, ele tem muitos fatores que determinam ele. Ele não é só uma questão, de novo, né? A gente volta naquele debate do mérito. Ele não é só o mérito individual da pessoa se esforçar, dela se dedicar e tudo mais. Eu conheço crianças, assim, que faltavam da escola, que não iam, porque não tinham um sapato para calçar, não tinha caderno para levar para a escola, sabe? A minha mãe também é professora, né? Ela me contou uma história, deve ter uns 2 anos, que me marcou muito. A minha mãe, ela é professora de educação básica no EE, que é o Atendimento Educacional Especializado, trabalhando com crianças com deficiência. E ela estava muito brava na sala de aula, que um menino não sentava, não ficava quieto, não sentava, e ela falava, senta, por favor, presta atenção na aula.
E o menino não sentava. E ela, por fim, o que ela fez? No final da aula, ela chamou o menino, uma criança de 8, 9 anos de idade, para conversar com ele. E ela foi conversando, acolhendo, trazendo ele para perto. O menino estava sendo abusado pelo padrasto, por isso ele não conseguia sentar. Ele não comia em casa, por isso ele ficava muito agitado, ele queria comer alguma coisa na escola. Ela me contou uma outra história que, assim, a criança ela não conseguia acompanhar o raciocínio na aula, ela brigava, ela chamava atenção, chamava... Depois ela foi conversar com aquela criança. A criança chegava na escola 1h da tarde e ela não tinha comido absolutamente nada. Ela só ia comer no intervalo de 3h30 da tarde. Então ela só ia ter um pouquinho mais de energia depois do recreio. Você acha que uma criança chega 1h da tarde sem comer nada na escola, ela vai conseguir ler, concentrar, escrever? Então, assim, tô compartilhando isso porque eu acho que é muito complexo, sabe? Pra gente, às vezes, ter respostas superficiais e rasas, só colocar na responsabilidade da pessoa e julgar a pessoa. A vida é muito complexa. O que acontece com as pessoas é muito mais do que só dedicar-se ou não. A gente, às vezes, tem oportunidade, tem uma vida diferente, né? Eu tive a bênção, a sorte de ter, assim, pais que investiram muito em mim. A minha mãe, enquanto empregada doméstica, tirava da boca. Tirava dela, assim. Minha mãe, ela passava um ano inteiro com uma única sandália. Mas ela comprava o tênisinho da gente ir pra escola. Sabe, aqueles melhores materiais escolares e tal. Mas não toda família tem essa estrutura, não. Nós não podemos medir as pessoas com a nossa régua ou achar que todo mundo tem a vida que a gente tem. Sua mãe ainda sabia que era só pela educação, né? As famílias de hoje nem esse conhecimento têm, que é só pela educação, né?